Na quarta-feira nós vamos estudar sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. Que lição linda essa do Espírito Santo. E a lição trazida pelos autores nos trazem aqui uma pergunta muito relevante, dizendo o seguinte: qual é a importância do Espírito Santo na conversão? E eles estão recorrendo a um texto lá do prólogo, e eu vou aqui trazer para nós, 12:13, diz assim: todos, quando já vimos esse texto, mas a repetição nos ajuda a compreender e fortalecer a nossa compreensão. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta é uma clara ligação e conexão com a obra do Espírito Santo. Tudo que está descrito aqui, nesses 2 versos, vamos recordar, aqueles que recebem a Jesus são feitos filhos de Deus. Então, recebe a Jesus, se torna filho, crê no seu nome, não nascem do sangue nem da vontade da carne, mas nasce nem do homem, mas nasce de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. E Jesus mesmo afirmou isso no seu diálogo com Nicodemos. Nicodemos, o vento, a gente não sabe de onde ele vem, para onde vai, ele sopra e você não sabe, mas o Espírito Santo nos conduz. A sua obra você não pode controlar, mas você vê os seus efeitos, assim como vê os efeitos do vento. Então, o Espírito Santo é esse agente da divindade que, ao ser assunto aos céus, ele atua de forma mais plena, porque o Espírito Santo sempre atuou, mesmo no tempo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre teve em atuação. Ele não surge na palavra a partir do Novo Testamento, mas a sua obra se destaca, se apresenta com maior ênfase no Novo Testamento a partir do sacrifício de Cristo, da ascensão de Jesus. E o texto, há muitos textos aqui, eu quero considerar na pergunta 6, é muito importante nós recordarmos, né? Então, o novo nascimento, fruto do Espírito, João capítulo 3. Pois o Espírito Santo é o que vivifica. O Consolador nos ensinará agora todas as coisas e nos fará lembrar. Esse é o texto que lemos aqui a princípio, 14:26. O Consolador nos ensinará todas as coisas. Essa expressão, o Consolador, não é? Irmãos, é aquele que está ao nosso lado, aquele que está ao nosso lado para que não só nos conforte, nos console, nos acompanhe, mas nos conduza na nossa jornada espiritual. O Espírito da Verdade, 15:26, dará testemunho de Jesus. Olha quanta coisa linda da sua obra. Mas eu quero me concentrar mais naquilo que nós vamos encontrar no 16, de 7 a 11. Eu até vou ler esta porção. São versos curtos, mas extremamente significativos para a obra do Espírito Santo. Diz assim, 16, 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade. Jesus dizendo para os discípulos naquela noite de quinta-feira: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. E lembre-se, Jesus tentando confortar os discípulos, consolar os discípulos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Então, Jesus, na sua afirmação acerca de tantas coisas lindas que nós já recordamos aqui, algumas delas sobre o Espírito Santo, ele faz essa tripla afirmação acerca da obra do Espírito Santo. Ele vai nos convencer do pecado, é ele quem nos apresenta a culpa que resulta da transgressão, do afastamento, mas não é uma culpa para a morte, é uma culpa para a vida, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos sensibiliza, nos apresenta o nosso erro, o nosso pecado, a nossa culpa, ele também nos sensibiliza e nos aponta para o perdão, para a necessidade do perdão. Então, o Espírito que convence do pecado, ele mostra a transgressão, mostra que estamos culpados, sem esperança, a menos que busquemos a pessoa do Senhor Jesus para receber
perdão, para receber paz, purificação, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Ele também nos convence da justiça. Os autores apresentam no auxiliar para o professor uma ideia muito interessante. Esta justiça é a alegria para se praticar o bem, a alegria para se viver as verdades da salvação, os preceitos e os mandamentos de Deus. Olha que lindo, que linda aplicação. Então, o Espírito Santo não só nos convence dos nossos erros, pecados, da nossa distância, afastamento de Deus, da nossa condenação, nos mostra um caminho de perdão, nos mostra um caminho de purificação, e depois nos convence da justiça, o prazer de fazer as obras de Deus. Veja que coisa linda, que elemento que complementa, porque nós não somos apenas perdoados de forma forense, né? Não é um julgamento forense, está perdoado. O perdão, ele muda a nossa natureza, ele muda a nossa submissão, da submissão ao pecado para a submissão para Deus. Ainda que continuemos com uma natureza pecaminosa, mas a natureza predominante passa a ser a natureza espiritual. E o Espírito Santo faz esta obra na nossa vida. E ele então nos dá força, nos dá a capacidade de caminhar neste caminho, caminharmos nesta jornada. Lembrando do batismo de Jesus. Jesus sendo batizado, o Pai dizendo, este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo descendo como pomba. Na obra do Espírito Santo, ele nos convence que somos amados pelo Pai, que nos oferece o perdão da obra de Cristo Jesus, a redenção da obra de Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos dá agora a capacidade, a força, o vigor espiritual necessário para vivermos em obediência. E isso tudo pela fé. Que coisa mais linda. E finalmente do juízo, porque o Espírito também nos mostra que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus e vamos dar conta das nossas escolhas. Assim, esta obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa linda, irmãos. A obra de Cristo foi feita, a provisão foi feita para todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Veja, todo aquele que nele crê pressupõe que alguém não vai crer. E Deus não força, mas o Espírito Santo nos apresenta o que crer, em quem crer, para que crer. E nós aceitamos ou rejeitamos. A única coisa que nós necessitamos para nos apropriar das bênçãos redentoras é a fé. Isso nós não temos. É o Espírito que produz fé em nós. Isso faz parte do fruto do Espírito. Esta fé é um dom de Deus dado pelo Espírito. Então, o Espírito trabalha. É o Adão onde estás, é a iniciativa de Deus vindo até nós, nos buscando, nos provocando, nos sensibilizando para que aceitássemos a salvação. Nenhuma comparação é perfeita, vocês sabem disso, mas eu gosto de pensar no Espírito Santo como um garçom que passa com a bandeja da salvação e vai oferecendo. Uns aceitam, outros rejeitam e vai oferecendo. Satanás, ele não tem essa mesma estratégia. Ele força, ele tira a liberdade, ele escraviza, mas o Espírito Santo atua suavemente no coração. Ele não desiste de nós e graças a Deus por isso. Que coisa linda a obra do Espírito Santo. Eu sinto falta de ter mais tempo, mais espaço na lição para o Espírito Santo, mas foi aquilo que os autores nos trouxeram e nós louvamos a Deus pela atuação do Espírito Santo, este divino Consolador que está junto de nós, está junto do Pai, junto do Senhor Jesus Cristo, trabalhando para a nossa salvação. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da quarta-feira.